Vamos falar sobre o nosso assunto hoje? O recado tá dado já, né? E vamos falar do nosso assunto hoje porque o Supremo está votando agora uma ADPF que foi impetrada, se não me engano, pelo PSOL, né? Pelo PSOL, a ADPF 442. Não é nova essa ADPF, na verdade, né? Já tem um tempo que já está ali, né? Logo alguém senta em cima da ADPF, né? E eu queria que você explicasse primeiro para quem está nos assistindo, que não entende desse assunto, né? O que é uma ADPF? Explica para a gente o que é uma ADPF, para o pessoal, para ficar claro exatamente. É um nomezinho feio que virou, né, para uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando alguma coisa está estabelecida na Constituição e entra nesse campo, vamos chamar de direitos pétreos, né, condições pétreas, você tem uma possibilidade de arguir o descumprimento daquela medida extremamente funcional e importante, que é um cumprimento de preceito, né, que jamais pode ser violado. Então, essa ação ela entra no campo dos direitos fundamentais e jamais pode ser abrigado, por exemplo, numa matéria como essa, que deveria ter sido declarada como inepta, porque a vida é um bem absoluto, né? A vida é um fundamento essencial da existência, né? A questão da objetiva, né? Da vida em si já está, inclusive, pacificado no ambiente da ciência. Essa gente fala em tanto de ciência, né? Mas talvez ciência experimental, né? Que eles gostam muito da época da crise sanitária, né? Então, já está pacificado no ambiente científico, né, que quando há fusão dos gametas masculinos e femininos, ali já tem uma vida, os cromossomos unidos, e aí você tem ali já todas as características, cor do cabelo, dos olhos, da pele, se vai ter tal ou qual tendência física, etc. Então, não há o porquê de querer estabelecer, imagina, o ministro do Supremo do Tribunal Federal, né, que em alguns casos até entende de justiça, né, ou de direito, melhor dizendo, justiça talvez não, mas talvez entenda de direito, né, estabelecer que a vida começa aos 3 meses de gestação. Qual é a base, qual é o fundamento, mesmo que seja fundamento jurídico, aonde está essa condição de se estabelecer que a vida começa no 3º mês de gravidez? E outra coisa, Ítalo, existe uma palavra, né, que está lá no artigo 5º, chama-se inviolabilidade da vida humana. O que significa ser inviolável? Por óbvio, aquilo que não pode se violar, né? Se você tem um lacre, você não pode violar aquele pacote. Se você tem uma porta que está sob perícia, lá o apartamento, por exemplo, você bota um lacre lá e bota lá, né? Não pode passar daqui, então você não pode violar o lacre, né? Quando você vai fazer um exame mais grave, por exemplo, ou não, você faz o exame, lacra-se, né, o recipiente e o torna inviolável, porque se violar, vai perder as características que eventualmente seriam prejudicadas no exame, ou certamente serão. Então, é impossível a gente admitir, dentro da racionalidade, dentro da lógica, dentro mesmo do campo do direito, né, e até mesmo da justiça, que você possa interpretar uma vedação clara constitucional que foi feita pelo Constituinte. Outra coisa que a gente precisa falar, eu vou só fazer essa introdução, a gente depois abre um pouco mais, que é o seguinte: o Constituinte ele recebeu uma delegação para fazer a Constituição. A delegação veio do povo. Então, não há inovação em medidas de cláusula pétrea, como está no artigo 5º, inviolabilidade da vida humana. Você pode estender a compreensão daquele direito, mas jamais reduzi-lo, que é o caso. Então, se você tem a inviolabilidade da vida humana, ela não pode ser morta, tá certo? Ela é inviolável. O que acontece? Você pode estender o melhor entendimento, mas jamais chegar a dizer que pode praticar o aborto até 3 meses.
Isso está vedado da Constituição, que é a vontade do povo, não é a vontade do ministro do Supremo Tribunal Federal, que quer recriar ou reformatar ou redefinir questões que estão não só em cláusulas pétreas, mas estão ali capituladas por vontade do povo e que foi representado pelos constituintes que fizeram a Constituição. O Supremo não fez Constituição. O Supremo tem a obrigação de defendê-la, mesmo que não goste daquilo que está escrito. O ministro do Supremo, da Corte Suprema Americana, Scalia, ele dizia que quando ele tomava uma decisão que contrariava até as questões aí, de ordem geral, que não havia pouca compreensão da decisão, ele dizia simplesmente o seguinte: é a lei. Não é a minha vontade, é a lei. A lei estabeleceu. Se vocês não gostaram dessa decisão, dessa linha, que transforme, então, a legislação para que a gente possa, enfim, decidir segundo a Constituição, que era um grande ministro, né, da Suprema Corte Americana, não só de alta capacidade intelectual, vários escritos e alocuções. Então, o que nós estamos vendo é que nós estamos vivendo num país onde não tem lei, não tem ordem, não tem absolutamente nada. Tem um voluntarismo, né, vigoroso de um conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal que simplesmente tomou o poder do país. Se existe um golpe no Brasil, ele foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tomou as rédeas, né, da gestão política, se tornou um tribunal político, nas palavras do ministro Barroso, e a gente está sofrendo essas consequências. Agora está na hora de dar um basta. Quer dizer, então nós vamos aqui, a sociedade brasileira, calada, tranquila, quieta, né, apesar de todas as medidas desastrosas que esse governo está tomando e que o Supremo Tribunal Federal está referendando de outras formas, por exemplo, a questão do marco temporal, que é pauta nossa, mas vamos tocar mais à frente, né? Nós vamos admitir agora que no Brasil sejam assassinadas crianças inocentes no ventre materno, e a Constituição dizendo que a vida é inviolável. E outra coisa, Ítalo, você aí está no campo do direito. Existe alguma decisão que não seja jurídica para ver o aborto? Existe uma aplicação de aborto automático? Não, não existe, precisa de decisão jurídica. Só que uma decisão jurídica sobre aborto, ela acarreta o quê? O entendimento que existe pena de morte no Brasil, porque se você está dando uma decisão judicial para matar, aquilo ali é uma pena de morte, mesmo que você não escreva. Mas é. E só que tem o seguinte: a Constituição brasileira veda a pena de morte, cláusula pétrea, no mesmo artigo 5º, acho que lá no 40 e tanto, 45, 46, o inciso lá, é por aí. Então, quer dizer, a gente viola toda a nossa legislação de toda forma. Agora, nós temos... Tudo tem limite. Não é possível agora que nós vamos ser cúmplices, né, de esse tipo de coisa. Não tem como. Não tem como. O povo tem que se mobilizar, tem que ir para as ruas, tem que mandar carta para esse Supremo, mandar ofício, mandar como chama? E-mail, enfim, ligar para os gabinetes. Tem que fazer toda a pressão. O que não pode é a gente aceitar isso, que num país como o nosso, de vocação cristã, que foi fundado pela base cristã católica, né, um ministro aí acha que a vida começa aos 3 meses, ignorando toda a ciência consolidada, e vai estabelecer no Brasil e vai ficar por isso mesmo. Então, eu acho que isso é caso gravíssimo, e se vier a acontecer isso, esse Senado precisa tomar vergonha na porra da cara e sacar essa gente por crime de responsabilidade. Perfeito, perfeito. Sobre a questão da pena de morte, né? O que eles fazem, né, Carlos? É importante a gente atacar o conceito tal como o adversário apresenta, para não deixar de ter defesa, né? Eles fazem uma seguinte jogada, né? Eles manipulam a linguagem, né, para dizer o seguinte: não, mas o embrião não é um ser humano. O embrião não é sujeito humano dotado de direito à vida. Portanto, você terminá-lo não é. Você exterminá-lo, você não está
matando e, por consequência, não é uma pena de morte. Aí é o seguinte, pessoal. Aí vão se avolumar várias discussões, várias opiniões. Não, mas a vida começa na concepção. Não, mas a vida começa, mas não tem ainda, não é uma pessoa humana em potência. Já ouvi falar sobre isso, né? É um ser vivo, porém é uma pessoa humana em potencial, né? Porque ainda não tem consciência de si, ainda não tem, né, minimamente o sistema nervoso central formado, etc. Né? Existe um autor chamado Donald Marquis, né? É um autor de bioética, né? E ele dá um argumento que eu acho que para mim é definitivo em relação a esse negócio. Que ele vai dizer o seguinte: mas do que se trata efetivamente um negócio chamado direito à vida? É direito a quê, exatamente? Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Normalmente seria o Max, o meu saco de pancada. Como ele não está presente, eu vou usar o Carlos Dias. Né? Digamos que eu venha aqui, eu execute o Carlos Dias. Né? Depois eu venho aqui, né, estou presente aqui e eu venho. Né? Você está com quantos anos hoje, Carlos? Desculpa perguntar. Estava achando aqui para ligar o microfone. Eu estou com 63 anos, 63. 63 anos, perfeitamente. Se eu mato hoje o Carlos Dias, dia 18 de setembro de 2023, eu não tiro dele os 63 anos que ele já teve até hoje, certo? De maneira nenhuma, né? Os 63 anos que eu tive, que o Carlos Dias teve até hoje, eu não tiro dele. O que eu vou tirar do Carlos Dias efetivamente? Efetivamente, eu vou tirar dele o futuro que ele teria caso eu não interviesse. Caso eu não interviesse. Então, o direito à vida, ele não é um direito, digamos assim, ele é sempre um direito deontológico, né? Ele é sempre o direito ao futuro, entendeu? Então, o direito à vida é sempre isso, né? É sempre o direito ao futuro que você vai ter, né? Então, aí eu pergunto para vocês, o embrião, a partir do momento em que ele é fecundado, né, o óvulo, por exemplo, que ele é fecundado, ele vira um embrião, né, na junção ali do óvulo com o espermatozoide, a partir daquele momento, deixado à própria sorte, ele vai ter um futuro humano. Um futuro humano que você vai privar aquele indivíduo. Ali já tem, biologicamente falando, um indivíduo. Ali já tem, biologicamente falando, um indivíduo. Ele já é um todo que tem um mínimo de ação, de animação, ou seja, ele já tem uma animação própria, né? Ainda que ele dependa de uma circunstância, como todos nós dependemos, né? Então, pode dizer assim, mas ele depende do corpo da mãe. Mas, você depende de oxigênio, você depende, né, de água, de comida, entendeu? Todo mundo depende de uma circunstância para continuar vivo. Então, ele depende de uma circunstância específica própria dele, né? Para prosseguir vivo, mas deixado à própria sorte, né? Ele já é um indivíduo, ele já é algo, né? Que terá um futuro humano e você estará privando ele desse futuro humano. Então, portanto, independente de qualquer discussão biológica a respeito da natureza do embrião, mas não tem sistema nervoso central, mas não tem não sei o quê. Para a bioética, o embrião ele já é dotado de direito à vida. Negar isso, veja bem, negar isso é negar a própria fundamentalidade do direito à vida.